O chão frio e a dor sem fim por todo o corpo forçaram Monkey a acordar. Ele parecia estar em um porão frio e úmido. Gotas geladas de água escorreram por sua pele, e Monkey não pôde deixar de espirrar, seus olhos rapidamente começando a clarear. Certo, a emboscada falhou. Eu sou um cativo agora. Um cativo. Que piada! Ele podia sentir uma dor aguda em suas coxas e braços. A falta de seus dentes deixou uma sensação de vazio na cavidade que era sua boca. Pela luz fraca, Monkey podia ver o nobre que conseguirá a vitória sobre ele. O homem parecia excepcionalmente calmo, sem o menor indício de alegria em sua expressão, o que só o fazia sentir mais medo. Você está acordado. Você é carne morta. Carne morta. Monkey estremeceu ao exclamar com uma voz estranha. Os sons que ele produziu foram distorcidos pelo ar que vazava de sua boca. Oh, é assim? E você vai fazer isso? A expressão de Leyline estava cheia de ridículo. Ou talvez seja ele. As roupas nos braços de Monkey se rasgaram lentamente, revelando um emblema da igreja marcado em sua pele. Esta era uma estranha runa composta de uma cabeça e sangue fresco. A impressão de Leyline sobre o deus do assassinato, Sirik, era de alguém poderoso que gostava de provocar mortes e conspirações. Ele encontrou alegria em causar guerras civis em regiões, e era um daqueles deuses que gostavam de provocar merda. Mesmo assim, a verdadeira igreja de um deus representaria um tremendo problema para Leyline como ele estava agora. Pare de falar besteira. Você é apenas um seguidor do deus do assassinato, e o poderoso deus não iria desviar sua atenção para um mero mortal, para não mencionar um pedaço de lixo que também é um fracasso. Havia sempre seguidores de deuses morrendo no continente, e a menos que fossem santos ou sacerdotes de alto nível, os deuses não fariam muito foco neles. Seguidores regulares e similares eram obviamente negligenciados. A menos que Leyline usasse técnicas para profanar a alma de um crente, esse deus não se enfureceria em lhe dar punição divina. Essa compreensão profunda fez Monkey congelar, com uma expressão sem vida no rosto. Conte-me! Quantos cachorros loucos estão lá como você sob Tim, aquele filho inútil do Marquês Louis? Vendo que ele havia destruído suas defesas com sucesso, Leyline jogou fora uma enorme bomba. Você sabia? Exclamou Monkey, surpreso, o que confirmava as suspeitas de Leyline. Então a informação que Tapriz tinha era real. O Marquês Louis é quem está por trás disso tudo. Desde que você sabe, você deve entender que você não pode ganhar. Monkey gargalhou, mesmo se o seu talento como um mago é surpreendente, você não é nada aos olhos da realeza real mesmo se você é um rank 6 assistente. Era óbvio que sua perda nas mãos de Leyline ainda estava fresca em sua mente. Tudo que fala sobre ele ser rank 6? Leyline observou felizmente Monkey errar, e não tinha planos de corrigi-lo. Afinal de contas, o fato de que ele estava escondendo sua posição de feiticeiro e não era restrito tanto pelo VAV era mais crível do que ele ser capaz de usar magias de rank 0 sem limite, e ele era menos provável de ser exposto por causa disso. Tudo bem, não tenho muito tempo para conversar com você. Agora eu preciso saber quantos homens existem sob Tim. Onde eles estão, quando os piratas planejam vir à praia, assim como os planos do continente. Seja o que for, você deve me dizer tudo o que sabe. A expressão de Leyline ficou fria, seus olhos cintilando. Kiki, eu não direi nada. Você não está indo só para me torturar? Traga. Monkey, no entanto, começou a soar como um canalha. Piratas e assassinos naturalmente passaram por algum treinamento e possuíam grande resistência contra a tortura. Parece que você está muito confiante em sua resistência? Leyline olhou para Monkey, seus olhos segurando dentro deles uma sensação de pena. Você logo saberá quanta felicidade existe na morte. Tudo o que você experimentou antes não é nada. Leyline estalou os nós dos dedos ruidosamente. Havia poucos no mundo dos deuses com tanta experiência quanto ele em torturar o corpo e a alma. Suas habilidades cirúrgicas surpreendentes e conhecimento de poções permitiram-lhe reivindicar a vida de alguém com facilidade, e além disso, ele também teve os feitiços que poderiam afetar suas mentes. Os olhos de Leyline piscaram com um brilho maligno.
Logo, a outra parte descobriria quão feliz seria poder escolher a morte. Monkey cedeu muito rapidamente. 3 horas depois, ele estava chorando e fungando ao revelar tudo a Leylin, implorando pela morte. Leylin não usou nem um centésimo de suas habilidades. Depois que ele ganhou algo com a informação que Monkey conhecia e confirmando a verdade de suas palavras, Leylin não o matou nem torturou a pobre criança por mais tempo. Em vez disso, ele jogou na cadeia. Uma cobaia tão alta com uma profissão era muito difícil de obter. Depois de ganhar a informação, Leylin primeiro pessoalmente expurgou a mansão. Com sua experiência e as habilidades de detecção do AI-chip, os espiões ocultos ficaram completamente óbvios. Logo, numerosos pequenos ratos foram apreendidos, incluindo uma dama da cozinha, 2 rapazes estáveis e alguns criados. Em momentos cruciais, Leylin nunca se importou em não envolver os outros quando se tratava de crimes. Ele assumiu o controle sobre suas famílias, e tais métodos implacáveis fizeram com que todos os que serviam na mansão tremessem de medo. Até mesmo Claire e Clara ficaram com medo dele. Naturalmente, com o que havia acontecido como pretexto, sua dominação absoluta se estendeu ainda mais. "Quantas pessoas eu posso reunir?" perguntou Leylin a Jacob por trás da mesa do barão. Seus braços estavam cruzados. Reportando-se ao jovem mestre, Jacob vestia uma armadura de couro e estava envolto em uma aura poderosa. Sua atitude respeitosa agradou muito a Leylin. "Faremos o nosso melhor no porto. Podemos transferir 50 homens da guarda e, com os guardas da mansão, haverá 80 homens. 80 homens, murmurou Leylin para si mesmo. Era verdade que havia muito poucas pessoas que ele pudesse usar e, no máximo, aquelas que ele podia fazer eram agricultores com poucos dias de treinamento, comparáveis apenas à milícia. As verdadeiras elites eram obviamente do lado do Barão Jonas. As coisas devem ficar mais fáceis do lado deles com meu aviso. Leylin obviamente mandou ao Barão Jacob a informação que ele obteve, e com certeza seria útil para ele. No mínimo, eles não estavam completamente cegos e sabiam quem era o inimigo. "Reúna-os e prepare-se para aniquilar os piratas comigo." O grupo ou piratas que poderiam desembarcar a qualquer momento era a ameaça mais urgente para Leylin, e ele não iria vê-los causar estragos em seu território. Tomar a iniciativa de fazer o primeiro movimento tornou-se a escolha mais necessária. "Entendido. Nós nos tornaremos as lâminas mais afiadas nas mãos do jovem mestre." Jacob garantiu. "Estou ansioso para isso." Eles eram a única esperança de Leylin. Embora essas milícias pudessem fazer pouco contra as pessoas com profissões liberais, elas ainda seriam de alguma utilidade para os piratas comuns. Com sua força atual, era impossível para ele eliminar tantos piratas. Era importante ter ajuda de subordinados. Milímetro. Isso deve ser poder suficiente para lidar com os piratas normais, mas com base nas informações de Monkey há um líder entre eles, e nós não temos poderes suficientes no ranking. Leylin acariciou seu queixo, resmungando para si mesmo, indeciso. Se falamos de poder de alto escalão, a prima Isabel deve ficar bem, mas é melhor que ela proteja Madame Sarah. Ao pensar nela, Leylin imediatamente perguntou: "O que é essa prima minha, Isabel, está fazendo?" Depois de ouvir essa pergunta, Jacob pareceu hesitante. "Diga-me." A expressão de Leylin ficou fria. O jovem mestre ainda se lembra dos espiões que foram capturados? Jacob rangeu os dentes. "Eu não te disse para cuidar deles?" As sobrancelhas de Leylin se franziram. De todos os cativos, ela pegou 2 empregados e os levou embora, e não houve informações sobre sua localização. Desde que ela entrou em seu quarto, é como se ela tivesse desaparecido completamente do mundo. Com base no que os guardas de patrulha disseram, choros miseráveis foram ouvidos de seu quarto. A expressão de Jacob estava cheia de horror indescritível. Afinal de contas, pessoas deste mundo facilmente relacionavam esses acontecimentos a demônios, rituais demoníacos e coisas do gênero. As ações de Isabel eram de uma veia similar. "Tudo bem." Leylin esfregou a testa, sentindo uma dor de cabeça se aproximando. "Mais alguma coisa?" A saudade parece ter algum interesse nos membros da família dos espiões, mas eu a persuadi,
disse Jacob. Eu quase me esqueci que é um problema. As coisas ficariam problemáticas se as pessoas da igreja descobrissem. Leilin suspirou. Cuidarei pessoalmente do assunto de Isabel. Não conte a ninguém sobre isso. Rebaixar as famílias desses criminosos para escravos e não prendê-los na mansão por mais algum tempo. Levá-los ao cais e colocá-los em trabalho duro, ou apenas vendê-los. Era importante definir as normas neste ponto, sejam elas positivas ou negativas. Fosse o que fosse, as pessoas tinham que ver as sérias consequências da traição se ele quisesse intimidá-las efetivamente. Tudo bem. Jacob não fez objeções e cumpriu suas ordens, deixando Leilin em paz. Leilin observou o tranquilo céu noturno lá fora e de repente suspirou.